o Espírito Santo vai usar para despertar a consciência, confortar o coração, fortalecer a fé por meio de Cristo Jesus. Eu queria, quero, nesta manhã, trazer esta mensagem ao seu coração, a importância da comunicação. O texto que quero me embasar são 2 versículos bíblicos, que estão no livro de Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 22, 23, que diz o seguinte: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Pegar o hábito de todos os dias ler um capítulo de Provérbios, do início do mês ao final do mês, você vai ler um capítulo por dia durante os 31 dias. Então, o livro de Provérbios é um livro que fala sobre a sabedoria e o conhecimento que Salomão expõe e que muito edifica a nossa vida. Então, perceba que dentro do texto que nós vamos usar como base, vai trazer-nos a importância da boa comunicação. Saber dar uma resposta é uma alegria, gera gozo no coração. Como é boa a palavra certa na hora certa. Comunicar, dar ou trocar ideias, sentimentos e informações. A ação pode ser por escrita, a comunicação pode ser pela palavra, a comunicação pode ser por símbolos, e a comunicação é importante em qualquer âmbito em que nós estamos. Enquanto eu comunico, você está ouvindo. Então, se tiver 100 pessoas na live ouvindo, eu verbalizando acerca de uma temática, como você está interpretando o que eu estou falando? A comunicação, ela é um processo mediante o qual se compartilha informação com outra pessoa, de tal forma que uma compreende o que a outra expressa. O processo envolve falar e o processo envolve compreender. Muitas das vezes a gente percebe que a vida de alguém é mal interpretada por outra. A forma de se expressar, ela é mal interpretada por outros. Nem sempre o que estamos falando é o que as pessoas estão entendendo. Então é importante sabermos comunicar. Então, trazendo esta ênfase, a gente precisa entender que há muita confusão entre o que fala e o que ouve. E gera-se, neste âmbito, um espírito de confusão, que é um dos grandes problemas na maioria dos lares. É a falta de uma boa comunicação.
e sem ela é impossível edificar um lar feliz. Perceba, essa importância quando a gente vai estudar Gênesis, capítulo de número 11. A Torre de Babel não pode ser terminada porque ninguém entendia a linguagem de seu companheiro. Houve ali uma ideia, tinha-se ali aconteceu após o dilúvio. Nimrod, a Bíblia diz que ele era caçador, experiente, não era de animais, era de homens. Mas houve-se uma ideia dele, e ele convenceu a todos ali a construir uma torre que chegasse ao céu. Se porventura Deus viesse novamente a destruir o mundo com o dilúvio, não os mataria. Olha a intenção deste camarada. E o poder que ele tinha de persuasão dentro da comunicação, e conseguiu todos dentro deste propósito. Primeiro, Deus já tinha feito uma aliança com Noé. Esta aliança ela é vista nos céus, quando você vê o arco-íris, que vem de aliança. Deus marcou, firmou esta aliança com Noé. Disse: Noé, todas as vezes que veres este arco nos céus, é a aliança que eu faço contigo, faço com a humanidade, que nunca mais destruirei a raça humana, através de um dilúvio. E você percebe aqui que isto é uma afronta diante de Deus quando Nimrod tem essa intenção no coração. Então a Bíblia diz que a expressão lá é: desçamos e confundamos a língua dos homens. Então você vê que dentro desta expressão não está no singular, está no plural. Desçamos ali, está a pessoa do Pai, está a pessoa do Filho, está a pessoa do Espírito Santo, presente ali. Eu sempre friso dizendo que não há nenhuma ação de Deus sem que a Trindade esteja presente. Toda a ação de Deus, a Trindade está presente. Então perceba que Deus confundiu a língua dos homens. Então, este projeto ele é acabado porque um não compreendia o que o outro falava. Foi a forma que Deus usou, confundindo a língua dos homens. Confundindo a língua dos homens. Então, cada grupo que falava um idioma diferente, se juntou ao seu grupo e foi disperso. E aquele projeto ali acabou. É interessante que Jesus traz algo, dizendo que um rei dividido por si mesmo não existe, subsiste. Então você vê aqui a importância da comunicação. A importância da comunicação. Uma situação semelhante pode acontecer em alguns lares, onde a mãe pensa uma coisa, mas fala outra, e os filhos... Será que comunicamos, a pessoa está entendendo aquilo que verdadeiramente eu quero falar? Ser observado. Alguns chegam ao desespero e dizem: será que não há ninguém nesta casa? Entende? Outras pessoas temem expressar abertamente o que há em seus corações, por temor e a reação de outras pessoas.
Quando isso acontece, podemos dizer que esta casa está diante do mesmo espírito que estava operando na Torre de Babel, o espírito de confusão. E eu te pergunto, um lar, uma vida conjugal, uma família, né, um líder empresarial, né, junto aos seus funcionários, né, se esse espírito de confusão entrar, vai subsistir? Então, por isso, nós lemos Provérbios, capítulo de número 15, versículo 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos. Como é que estão os teus projetos? Tá? Você está fazendo na força do teu braço? Tá? Ou você tem buscado o conselho das Escrituras, né, de Deus em oração, dos anciãos que têm uma experiência de vida em Deus e também dentro da sua história? Você tem buscado conselho dentro dos projetos que você tem armazenado dentro de si, que você tem colocado em ação? Esses projetos, né, eles estão sendo bem-sucedidos ou eles estão fracassando? A pergunta é: por quê? Por quê? Existem momentos na nossa vida que a gente tem que parar, refletir, meditar, né? Fazer uma retrospectiva na nossa vida, nos projetos e como nós estamos levando esse projeto. A gente precisa parar. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Provérbios 18 e 21. Nenhuma palavra é perdida no mundo espiritual. Toda palavra que proferimos, o mundo espiritual abraça essa palavra. Tá? Ou elas são usadas pelo reino das trevas, gerando maldição, ou pelo reino de Deus, gerando bênçãos na vida das pessoas. A palavra de uma autoridade tem muito peso espiritual quando ela é lançada. Agora, imagine a palavra dos pais. Imagine a palavra dos professores numa sala de aula. Imagine a palavra de outras autoridades que não são lançadas. Você sabe que o pai e a mãe, ela é uma autoridade dentro do lar. Quando se lança palavra sobre os filhos, essas palavras, elas são palavras de bênção ou elas são palavras de maldição? Você como pai, você como mãe, quais são as palavras que você lança diante dos seus filhos? Tá. Você tem abençoado os seus filhos? Tá. Você tem direcionado os seus filhos? Que tipo de palavras você tem lançado, tá, sobre os seus filhos? Mesmo que o seu filho, tá, tenha comportamentos adversos, tá, não use palavras de alto escalão, ou que venha menosprezar, tá, diminuir o seu filho. Mas use palavras que venham abençoar. Acredite, tá? E profetize na cabeça do teu filho. E você vai ver que a mentalidade, o caráter, o comportamento, a personalidade do teu filho vai mudar. Porque você está profetizando bênção na vida do teu filho. Entenda,
as nossas palavras, ela tem poder no mundo espiritual. Tá? E jamais o mundo espiritual, tá? Jamais o mundo espiritual vai deixar essas palavras perdidas. A Bíblia diz que nós seremos justificados pelaquilo que falamos, mas também seremos condenados pelaquilo que falamos. Então, o que nós estamos falando? O que nós estamos declarando? Tá? O que nós estamos declarando? Tá? As nossas palavras têm muita influência sobre os nossos filhos. Tá? Tem muita influência sobre os nossos filhos. Muitos pais amaldiçoam seus filhos, até por brincadeira. Entenda uma coisa, Deus não brinca. Deus não brinca. De Deus não se zomba. Tá? Dentro do mundo espiritual as coisas são sérias. Tá? Mas muitos pais têm amaldiçoado seus filhos por brincadeira. Dizendo, por exemplo, que ele é uma mulherzinha, que ele é uma florzinha, que ele é muito delicado. Não brinque com coisas sérias. São palavras que você está liberando sobre o teu filho. Enquanto você está levando as coisas em brincadeira, o mundo espiritual está brincando. Está tomando essa tua brincadeira como algo muito sério. Tá? Outros pais xingam os filhos. Os chama de moleque, porque dentro do hebraico, moleque é Moloque. E Moloque era que tinha um altar aonde sacrificavam crianças e queimavam, tá? Crianças em sacrifício a Moloque, que quer dizer moleque. E eu trazer dentro da minha consciência que a Bíblia, tá, diz que filhos são bênção, filhos são heranças de Deus, entregue aos pais, a um casal, para que os pais abençoem os filhos. Tá? Então, que segundo o dicionário Michaelis, significa indivíduo sem gravidade, ou palavra, canalha. Tá? Quando você chama o seu filho de moleque. Tá? Outro xingamento comum é a palavra danado, que significa, dentre outras coisas, condenado, maldito. Quantos pais, quando se direcionam aos seus filhos, dizem: esse menino é muito danado? Tá? Então, danado tem um significado pesado, tá? Que quer dizer condenado ou maldito. Se você tem se portado dessa forma com os teus filhos, mude de atitude hoje, mude de comportamento hoje. Não amaldiçoe o teu filho, abençoe o teu filho. Tá? Se as pessoas que estão em volta olham para o teu filho e falam tais palavras, repreenda no nome de Jesus. Não repita e reproduza estas palavras sobre a vida dos teus filhos, mas estenda a mão sobre o teu filho e abençoe o teu filho. Porque, irmãos, os céus nos chamou para abençoar, não para amaldiçoar. Se tu vê um cristão amaldiçoando alguém, repreenda também e exorte esse cristão. Porque o que temos dentro de nós
Porque a Bíblia diz que Deus depositou dentro de vasos de barro tesouros espirituais. E esses tesouros espirituais é para abençoar, não é para amaldiçoar. Então abençoe a vida dos teus filhos. Jamais teu filho, jamais xingue o teu filho, o chamando de moleque ou chamando ele de danado. Jamais use essas palavras, tá? Se direcionando a ninguém, mas profetize sobre a vida dele, tá? E ele será o que profetiza sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida dos teus filhos. Os pais precisam se lembrar que qualquer xingamento ou palavra de maldição pode trazer um grande peso sobre o destino de seus filhos. Tá? Os filhos são frágeis. Tá? Você precisa entender que a construção psicológica, emocional dos filhos, tá, é formada pelo caráter, pela comunhão, pela unidade e pelas palavras que os pais liberam. Tá? Os filhos são frágeis emocionalmente e a maneira mais fácil de destruí-los é usando palavras ofensivas, xingamentos, humilhação, violência verbal, dizendo você sabe dar trabalho, você não faz dar certo, eu não sei porque você nasceu. Quantos pais se voltam aos seus filhos falando estas palavras? O seu filho será o que você profetiza e o que você libera através da sua pronunciação verbal sobre eles. Tá. O pastor César Castellanos diz, ele declara: bênção é o caminho que os pais traçam para os seus filhos. Cada palavra que sai de seus lábios ativa a esfera espiritual e a põe para trabalhar para que tudo o que disseram sobre ele venha a se cumprir. Da palavra que os pais liberam sobre os filhos, tá? Esta palavra está em curso para cumprimento na vida dos filhos. Então a pergunta é: o que você está profetizando sobre a vida dos teus filhos? Tá? Os pais devem abençoar diariamente a vida dos seus filhos, pedir proteção divina sobre a vida dos seus filhos, tá? Para que venha paz espiritual sobre a vida dos filhos, para que venha provisão de Deus sobre a vida dos filhos, para que venha harmonia, tá, na família, e a unção de Deus venha se multiplicar na vida dos filhos. Tá? Você precisa entender, compreender, de abençoar a vida dos teus filhos. A palavra do marido sobre a esposa precisa ser palavra de bênção. Porque às vezes o marido enfraquece a esposa. Às vezes o marido se esquece que a esposa é a parte mais frágil. E que palavras e atitudes geram desprezo, diminui, coloca o cônjuge, tá, aonde ele não deve estar. Tá.
humilhação, rejeição podem causar um grande dano na vida do cônjuge. Os maridos devem abençoar a esposa. O marido deve orar, o marido deve interceder, o marido deve apresentar a esposa diante de Deus. Como sacerdote espiritual do lar, é obrigação orar pela esposa, orar pelos filhos e pelos que habitam dentro da casa. Este é um papel primordial na vida do marido e que o marido deve tomar para si, tá? Esta obrigação, este posicionamento de estar constantemente orando pela vida da esposa e pela vida dos filhos. Agora eu te pergunto, varão, você tem orado pela vida da esposa? Você tem orado pelos teus filhos? Você tem orado pelo seu lar? Você tem orado pela sua família? Todos os dias, o marido deve interceder pelo seu lar, pela sua família, para que a bênção de Deus esteja presente sobre a vida do seu lar. Para que a paz espiritual esteja dentro do lar. Para que a provisão financeira esteja dentro do lar. Para que a harmonia familiar esteja, Deus seja muito. Quando o marido libera o poder da oração intercessória, abençoando a sua casa, ele está projetando toda a plenitude da bênção de Deus para o seu lar. Oh glória! Ore pela sua esposa. Você precisa ser a coluna forte dentro do teu lar. Existe um salmo que muitos leem, principalmente as irmãs, né, do círculo de oração, principalmente as mulheres que amam muito o livro dos Salmos, que diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo. Agora eu te pergunto, a tua confiança no Senhor é como o monte de Sião? A tua confiança no Senhor é como você em volta de montes, protegido, porque usa esta figura de linguagem dizendo: o Senhor está em volta da sua vida, te protegendo, te guardando. O monte está firme, porque a base dele é o Senhor. Lembrando que o monte no inverno suporta o mais intenso frio, mas não o monte do lugar. O Espírito de Deus está tratando algumas vidas nesta manhã. O monte suporta as mais fortes tempestades. O monte suporta o mais forte vendaval. Não remove o monte do lugar. Ele está firme, porque a sua confiança, a sua base, o seu fundamento é o Deus vivo. Bendito seja o nome de Jesus. Assim deve ser o marido dentro do lar, profetizando, orando, intercedendo, abençoando a sua esposa, a sua prole, que é os seus filhos. A palavra da esposa sobre o marido também deve ter fundamento, deve ter base de Deus na sua vida. Ela deve se mover em Deus.
Entenda, os maridos, em geral, carregam sobre si uma grande carga de responsabilidade no lar. E por isso eles precisam que suas esposas demorem e usem de palavras e atos que os façam se sentir amados. Que o emocional, o psicológico deste varão venha estar de pé. Porque a esposa está demonstrando, apoiando, orando, intercedendo pela vida do seu esposo. Por isso, a esposa deve encorajá-lo, a esposa deve animá-lo, a esposa deve apoiá-lo. Evite cobranças, reclamações e murmurações, pois isso pode trazer muitos conflitos em seu relacionamento. Então, a esposa sábia, inteligente, ela vai evitar reclamações, ela vai evitar murmurações, ela vai evitar conflitos, mas ela vai trazer para a vida conjugal uma boa comunicação dentro de um bom relacionamento. E juntos vão vencer qualquer intempérie que a vida impõe. Lembre-se, ninguém é perfeito. E por mais que nos esforcemos, ninguém é perfeito. É possível em um momento ou outro acabarmos ofendendo nossos cônjuges ou filhos. A pergunta é: reconhecemos isso? Definimos isso? Quando ofendemos o nosso cônjuge ou ofendemos o filho, porque ambos são dotados de emoções e de sentimentos. As palavras têm o poder de vida e de morte. Quais são as palavras que estamos liberando sobre a nossa casa, sobre o nosso cônjuge e sobre os nossos filhos? Os pais não devem se sentir constrangidos em reconhecer para os filhos quando erram e pedir perdão aos filhos quando erram. Não deve haver constrangimento dentro dessa ação, porque isso ajuda a trazer para perto mais os filhos e os filhos reconhecerem em você a humildade e a mansidão que estão em você. Isso não vai fazer com que eles percam também na sua vida o respeito. Pelo contrário, eles vão te respeitar mais, porque eles vão se sentir próximos, eles vão se sentir importantes. Isso trará para dentro do relacionamento, dentro do lar, com os filhos, que eles passem a te respeitar muito mais. Então, nestes momentos, precisamos nos portar orando, abençoando. Dentro desta boa comunicação e desse relacionamento, na comunhão, fale no momento oportuno. Jamais grite. Mostre respeito pela outra pessoa como um ser humano, considerando esta pessoa superior a você. Porque estas são as palavras do Senhor Jesus. Não ofenda jamais a outra pessoa. Fale sempre com sabedoria, amabilidade e respeito. Não deprecie ou manipule a outra pessoa.
Realce sempre as qualidades de seu cônjuge e de seu filho. Trate-os como gostaria de ser tratado. Não permita uma linguagem negativa, onde são ressaltados os mais ou os defeitos ou as qualidades do membro desta família. Mas libere palavras de vida e de bênção sobre a vida dessa pessoa, da tua esposa, do teu filho. Tá? Seja claro e específico em sua comunicação. Tá? Evite o silêncio mal-humorado, a cara feia, as respostas grosseiras, a gravidade, né, dentro da relação sexual. Reconheça que cada acontecimento pode ser visto de vários pontos de vista. Tá? Não tente falar de assuntos sérios quando o seu cônjuge estiver cansado, irritado, com sono ou assistindo televisão. Saiba escolher a hora certa, o momento certo. Tá? Faça perguntas e ouça atentamente. Não use de exageros. Reconheça que as discórdias podem ser uma forma significativa de comunicação. Tá? Não interrompa a outra pessoa quando a outra estiver falando. Espere a outra pessoa terminar de falar para você tomar voz para falar. Tá? Seja sincero e aberto sobre os seus sentimentos e pontos de vista. Porque algo interessante é que você precisa entender é que o seu melhor amigo é o seu cônjuge. Não existe outro. Se tem alguém que você deve abrir o coração, é para o seu cônjuge. Se tem alguém que tem que te conhecer por dentro como ninguém conhece, é o teu cônjuge. Tá? Então seja sincero e aberto sobre os seus sentimentos e ponto de vista. Traga à luz todos os problemas importantes, mesmo que tema que isso possa perturbar a outra pessoa. Fale sempre a verdade com amor, sempre escolhendo o melhor momento para isso. Você é aberto com seu cônjuge? Você é sincero com seu cônjuge? Tá, deveria ser. Você é um verdadeiro amigo para o seu cônjuge? Deveria ser. Evite implicar, gritar ou choramingar. Fale bondosamente, com delicadeza, em voz baixa. Evite os argumentos destrutivos, tá? Mas ambos sentam para colocar na mesa, né, as verdades e as sinceridades que cada um tem para que chegue ao denominador comum e haja unidade no lar. Tá? A gente precisa entender que é impossível edificar um lar abençoado sem uma boa comunicação. E é a coisa que os casais menos fazem. Né? É ter uma boa comunicação. Por isso você deve entender que a boa comunicação é uma grande bênção e deve se esforçar para enriquecer o relacionamento com seus filhos e cônjuge, tendo como base uma boa e excelente, aprimorada comunicação. Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, para o sábio, há o caminho da vida que leva para cima. Então, temos que caminhar para cima, não temos que caminhar para baixo. E isso é através, tá, de uma boa comunicação, através de bons conselhos, que nos aprimorará e edificará a nossa vida espiritual.
Amém? Que o Senhor Deus te abençoe nesta reflexão, né? E que a bênção de Deus repouse sobre a sua vida. Fique na graça, fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o Senhor Deus te abençoe todos os dias da sua vida. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Até amanhã.